Meus amigos, minhas amigas, plantão urgente aqui no canal do Leste. Eu juro que eu gostaria de gravar esse vídeo aqui para trazer pelo menos uma notícia boa. Nem que fosse uma notícia boa, pelo menos, antes deste sábado, em que a gente começa a definir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas tá difícil, tá realmente difícil. E o que eu tenho para vocês aqui neste vídeo não é nada bom. A gente apurou essa informação hoje à tarde, na verdade minutos antes da live do nosso giro de jornada, e eu trouxe a notícia lá que era muito improvável que o Thiago Silva tivesse condição de jogar neste sábado contra o Vasco, o jogo de ida, porque ele teve uma lesão considerada, não considerada uma lesão leve, dá para simplificar dessa forma. Não se trata de uma lesão grave, pelo menos isso é o que a gente tinha no primeiro momento, mas que ainda assim o tempo de recuperação, o intervalo de um jogo para o outro era muito curto e seria muito arriscado forçar qualquer tipo de situação já para este sábado. Inclusive, a informação que chega para a gente é que ele estaria fora dos dois jogos, tanto sábado quanto na semana que vem. E aí eu fui apurar para tentar pegar mais detalhes e tal. E aí o que eu vi foi o seguinte, olha, ele não vai jogar sábado, mas vai fazer o possível, um tratamento intensivo para tentar voltar na semana que vem no jogo de volta. Mas infelizmente, quando o Fluminense vai nas suas redes sociais e confirma que o Thiago teve uma lesão, não foi só um incômodo, não foi só o edema, o Fluminense informou que ele teve uma lesão na posterior da coxa direita. E além do Thiago Silva, o Freitas apresentou um edema ósseo no tornozelo direito. Olha o drama que virou esse sistema defensivo do Fluminense, essa zaga do Fluminense. Então o Thiago Silva está fora e se ele tem uma lesão, vamos lá, lesão é lesão, ok? Se ele tem uma lesão, mesmo que grau 1, a mais simples, a gente está falando de 2 semanas de recuperação. Basicamente é a lesão, o tempo de recuperação do James, que ainda está em transição, mas não voltou. Então ele está fora do jogo. Está fora do jogo. Confirmando aquilo que a gente ouviu mais cedo. Não só de sábado, mas de semana que vem, a não ser por um milagre. Só que assim, a custo de quê? Aí o Thiago volta e se lesiona de novo, tem uma lesão mais séria. E eu falei sobre o risco que havia ele entrar em campo contra o Bahia. Ele entra em campo, joga 20 minutos e aí deu no que deu. Tá voltando de férias, já tem jogador muito mais novo que ele voltando de férias, pré-temporada e lesionado. Você imagina um cara com quase 40 anos. E tá aí. É absolutamente inacreditável o que a gente tá vivendo nesse pós-Copa, principalmente na zaga. Menos mal que o Arana voltou a treinar, levou uma pancada, o trauma, tem chance de jogar no sábado, apesar de não ser garantido. Ele e o Castilho também. Mas a zaga, simplesmente, a gente vai ter como opções, e únicas opções, Igor Rabelo e Ignacio. E é aí que eu falo. Eu já falei em algumas oportunidades isso. O Igor Rabelo foi um cara escanteado, um cara marginalizado no elenco. Nunca teve chance, vendo companheiros falhando, cometendo falhas atrás de falhas, nunca jogou pro cara ser mais testado, ter um pouco de ritmo. Aí agora, que machucou todo mundo, vai ter que jogar uma oitava de final, vai ter que jogar um clássico de mata-mata. E aí se o Davi Schulli tivesse no elenco, agora ele iria pro banco. E eventualmente até poderia jogar. Essas são as oportunidades que os jogadores do Fluminense escanteados recebem. São nessas condições. O Igor, que inclusive entrou bem no jogo agora contra o Bahia. Mas são circunstâncias muito diferentes, né? Um jogo contra o Bahia, o Fluminense jogando em casa, o Bahia, retrancado, se segurando, atacando pouco. É muito diferente de um clássico, de uma oitava de final, competição mata-mata. A pressão, o jogo é muito diferente. Não dá para comparar o nível de exigência. E é assim que a gente vai. E eu me sinto assim muito confortável para falar isso. Porque eu falo sobre essa zaga tem, acho que vai fazer quase 2 anos que eu falo. Tem que contratar,
tem que contratar. As opções não são suficientes. As opções não são qualificadas. E tá aí. Perderam o Thiago Silva, perderam o melhor jogador, não contrataram, trouxeram o James, jogador que é apenas uma aposta, e tá aí a aposta. Depois chegou o Midian, que demorou quase 2 meses para jogar, porque o técnico tinha lá o Freitas como intocável. E agora tá aí. São as opções que se tem no elenco do Fluminense. O Igor Rabelo, que se esforçaram tanto para contratar, vamos lá, Igor Rabelo agora. Vamos ver. Agora ele vai ser testado. Numa situação dessa. Devidamente testado. Então, cara, isso aí... E não tem ninguém. Não tem ninguém no banco. Você olha para o elenco do Fluminense hoje, é um elenco que tem uma estatura baixa. O único volante alto que poderia fazer essa função é o Bernal, que também foi embora. O mais próximo de quem já atuou por ali, o Martinelli, mas que é um jogador baixo, que não tem estatura de zagueiro. Os laterais são baixos, o René não tanto, o Arana também. Na verdade, o Samuel e o Guga são baixos, na esquerda nem tanto. O René já, numa função com 3 zagueiros, poderia ser um zagueiro barra lateral pela esquerda. Mas eu acho que ele vai mudar o esquema agora, num jogo como esse. E aí você olha para o banco de reservas e não tem ninguém. Porque não tem nenhum garoto sendo preparado. Porque o garoto que tinha não negociaram, não venderam. Eles liberaram, eles entregaram, doaram, mandaram embora praticamente. Praticamente mandaram embora. Que era o único que podia estar no banco ali ajudando nesse momento. E desculpa, não dá pra chamar. É claro que tem azar, todo mundo ao mesmo tempo, lesões musculares, pancadas, trauma. Tem sim, mas tem também o planejamento. E o planejamento para esse sistema defensivo foi ridículo. E é já há muito tempo. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Não tem jeito. Não tem pra onde correr. Quando você perde um jogador do nível que o Thiago Silva, como perdeu o Thiago Silva, e não traz um cara à altura. Porque se você traz um cara muito bom, poderia lesionar, machucar também. Poderia. Tudo pode, né? Tudo pode. Então eu me sinto bem de boa assim para falar isso, porque quem me acompanha aqui no Jornada sabe quanto tempo eu venho batendo nessa tecla de zaga. E a responsabilidade disso também é da diretoria do Fluminense. É do treinador que não colocou o cara para jogar. Todos eles. Todos são responsáveis, mas principalmente por quem contrata e quem coloca para jogar também. Tá? Contrataram um cara, o Midian, foram lá, pagaram por ele e o técnico achava que ele não tinha futebol suficiente. Veio para quem então? Tinha o intocável Freitas, agora até ele se lesionou. Nunca se machucava, nunca se lesionava. Então assim, a situação realmente é assustadora. Infelizmente, é muito preocupante. Talvez isso poderia servir até como uma motivação se a gente estivesse vendo em campo um time vibrante, um time que tá brigando, tá lutando, tá correndo pra cacete. Mas não é isso que eu tô vendo do Fluminense em campo. E na boa, eu já falei aqui, eu não vou ficar iludindo ninguém. Não vou ficar, não, gente, tá tranquilo. Vambora, os caras tão mal também pra cacete e tal. Dá pra jogar? Dá pra ganhar? Tudo dá, claro que dá. Vamos botar os dois caras juntos. Justamente nesse momento que a gente tá mais temendo agora, achando que tudo vai dar errado. Pode dar certo, pode acontecer. Futebol permite esse tipo de coisa. Mas esse planejamento, o planejamento desse refinamento do grupo para esse ano é uma tragédia. Não tem um volante. Foi embora o Bernal, só tem agora, machuca no primeiro volante, só tem o Otávio. Não vem mais ninguém. E se vier, vai ser jogador meia boca. Tá aí o Alisson pra contar a história. Não tem um cara mais alto, um cara de combate, um cara que pode jogar também como zagueiro. Essa zaga é um desespero total. Há tempos, até com o Thiago tinha dificuldade. Quando ele não jogava, principalmente. Então, cara, uma hora as coisas acontecem. Infelizmente, sim. Parece que veio tudo de uma vez só. Parece que esses jogadores do Fluminense, não sei o que eles fizeram nas férias, porque é impressionante a quantidade de lesões, de problemas que a gente está enfrentando. E agora vamos ter que ir para essa oitava de final, vendo o que vai dar. Também não adianta ficar se lamentando, ai meu Deus, o que vai acontecer? Vambora.
Tem que ir pra cima dos caras, do jeito que dá. Mas é claro que não tem jeito. Eu falei que antes do jogo contra o Bahia, eu falei, cara, é muito importante ganhar esse jogo. Vamos ganhar esse jogo. Vamos ganhar confiança para chegar bem no final de semana. E a grande realidade é que, basicamente, tudo que podia dar errado ali, sempre pode piorar, né? Tudo que podia dar errado, praticamente deu. Mas vamos lá. Vamos lá. Sobreviver, brigar, lutar. Eu espero no fundo, tenha alguma esperança de que isso possa se tornar motivação e que os caras possam compensar isso de alguma forma em campo. Prazo de recuperação, o Freitas. O Fluminense é assim, uma hora divulga prazo, outra hora não divulga. Uma hora é interessante divulgar, outra hora não é. Vem divulgando prazo de lesão, ou seja, transparência no que aconteceu. O cara tem lesão o quê? Grau 1, grau 2, grau 3, o edema ósseo do Freitas, quanto tempo fora? Eles escolhem quando eles querem informar e quando não querem informar. Então a gente tem que trabalhar, apurar e apurando aqui ou ali, e depois pra gente tentar trazer uma previsão mais próxima da realidade de quanto tempo esses jogadores terão que ficar fora. Mas, infelizmente, é isso. Thiago Silva fora, Freitas fora, teremos Igor Rabelo e Ignácio para o jogo de sábado contra o Vasco. Um abraço, tamo junto e a gente volta nesta sexta-feira com mais informações.